Leitura hoje aqui é no livro de Salmos, no capítulo 6. Deus falou bastante aqui comigo nos versos 4 a 6 aqui. A leitura de domingo é de acordo aqui com o projeto aqui direto na fonte. Todo domingo são 3 salmos aqui, se for ler a Bíblia no ano todo, ou pelo menos um salmo, se for ler o mínimo aí de um capítulo por dia. Então a leitura aqui é: Volta-te, Senhor, capítulo 6, versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Então, um versículo que me chama bastante atenção aqui é no versículo 5. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? O que eu acho incrível aqui, bom dia, mãe. O que eu acho incrível aqui é essa ousadia, essa liberdade que Davi tinha com Deus. Né? Quem que vai te louvar entre os mortos, Deus? Né? Que adianta? Não sei, Davi estava pedindo uma salvação aqui, né? Tem misericórdia, Senhor, não castigue a tua ira, nem me dissipes no teu furor. Então tenha misericórdia de mim, volta-te e livra-me por causa do teu amor leal. Então ele apela para isso. Quem morreu não lembra de você. E entre os mortos, quem vai te louvar, Deus? Então existe esse apelo que Davi fez, e Davi tinha essa liberdade com Deus. É isso que é incrível, essa liberdade que ele tinha. Ele não tinha medo de falar com Deus, independente do que fosse. É que eu estou ajeitando a tela aqui, que hoje a tela não ligou. Minha segunda tela. Eu não consigo ver minha escola. Então, independente da situação que Davi estava passando, a primeira coisa que Davi fazia, a primeira opção de Davi, era vir falar com o pai. Então Davi sentava, ajoelhava na cama dele, aqui no caso que ele está falando, chorava e falava com Deus. Ele nunca tomava uma direção sem um direcionamento de Deus. Então essa é uma atitude que a gente vê Davi fazendo constantemente. Mas o que eu amo mesmo nesse capítulo aqui específico é essa irreverência, né? Uma irreverência que ele tem com Deus, essa irreverência, a liberdade que ele tinha de falar com Deus como um pai. Isso mesmo antes de Jesus morrer na cruz, né? Ele realmente falava com Deus como se estivesse falando com o Pai. Né? Que ousadia que às vezes a gente tem um medo, né? Pelo menos eu aprendi na igreja, né? Tinha até uma música lá que cantava reverência, por favor. Não que a gente tenha que desrespeitar, a gente tem que entender muito bem o equilíbrio entre esses dois lados. Nessa intimidade que a gente tem com o Pai, mas entender que Deus é um rei. Se a gente pegar num reinado, os próprios filhos, a esposa tinha que, né, se preparar para poder falar com o rei do jeito certo, na hora certa. Então a gente tem que ter esses dois lados de equilíbrio. Ter essa intimidade e, ao mesmo tempo, o respeito, a reverência com Deus. Então tem que ser um irreverente reverente. Essa que é a questão. E esse equilíbrio a gente consegue encontrar muito bem em Salmos. Davi, ele expressa da forma certa. O livro de Salmos é Davi falando com Deus. Davi expressando o que ele sentia. E também tem Jeremias, né? Jeremias, ele, em Lamentações, ele mostra bastante essa conversa com Deus. Então, essa é a reverência que a gente tem que conseguir aprender. E a gente só consegue ter esse tipo de conversa com Deus se a gente realmente tiver liberdade com Ele. Se a gente criar essa liberdade, se a gente viver com o Pai. Quem não vive com o Pai não tem liberdade com o Pai.
né? Meus filhos já chegam em mim dando soco, pulando e deita em cima de mim e rola, porque eles têm liberdade, mas eles sabem o limite, né? Por exemplo, brincar de soquinho de chute e tudo, eu falo, ó, soquinho aqui no ombro, no peito, não bate no rosto. Então eu ponho alguns limites que eles precisam respeitar, né? Para eles conhecer que tem os dois lados. Agora o que acontece muito é a gente deixar essa liberdade por conta de alguns motivos muito, a gente costuma transferir, a gente perde a liberdade com Deus porque a gente transfere lideranças ruins que a gente teve na nossa vida para o pai. Então a gente teve lá um líder ruim. O líder normalmente são os P's da vida, né? Então a gente tem ali os pais, né? Os pais acabam bloqueando muito os filhos e é impossível não bloquear. A gente é falho, né? Eu tenho 3 filhos e é muito difícil dar conta dos 3 ali ao mesmo tempo. Mesmo se tivesse só um, já ia estar atacando bloqueio neles ali. Então, assim, a gente só vai descobrir no pai aonde estão essas dificuldades, onde estão esses bloqueios, o que que acontece. E dentro desse relacionamento com o pai que a gente vai conseguir descobrir quem a gente é. Então, são os pais, pastores, professores. Professores é um terror também na nossa vida, né? São uma bênção na nossa vida, por tudo que eles ensinam a gente, mas muitas vezes acabam passando do limite de professores aí e ensinando coisas que não deveriam. E muitas vezes o jeito de falar cria esses tipos de trava aí na nossa vida. Então, pais, professores, pastores, padres, são esses líderes que representam, de certa forma, Deus. A gente enxerga um pastor como um Deus, né? Tem muito pastor que se põe nessa posição. E a gente acaba enxergando, e quando o pastor falha, um pastor comete um pecado, que é o natural, como é acontecer todo dia, mas quando a gente enxerga algum pastor que às vezes esconde esse tipo de, né, parece que é um super poderoso, um pastor ou um padre, ou os pais também, aí a gente pega isso e coloca em Deus. Ou uma liderança ruim, né? Ele faz alguma atitude com a gente, como um líder na nossa vida, que a gente discorda e a gente transfere esse erro para Deus. Isso acaba atrapalhando, isso acaba reerguendo o véu que tinha entre o homem e o Santo dos Santos. E a gente perde esse acesso, porque a gente reergue esse véu, né? Então a gente não pode deixar erros humanos que vão acontecer o tempo todo, é impossível não acontecer. Mas a gente entender que Deus é um Deus que não erra, Deus é um Deus que nos ama da forma perfeita, tá? Então, a primeira coisa aí que atrapalha essa liberdade com Deus são esses bloqueios com o líder, né? Desses líderes que eu falei para vocês. Então, são essas atitudes que nos machucaram, muitas vezes, não, sempre vai ter algum líder na nossa vida que nos machucou, e a gente fecha o nosso coração, tanto para pessoas como para Deus, né? Outra coisa que outro ponto importante aqui, eu vou ler os Salmos todo, é um Salmos muito curto. Bom dia, a família Grejo, em peso. Aqui nos comentários, né? Jamir Grejo, Luci Grejo, Natália Grejo, Fernando Grejo apresentando. Isso aí, família. Obrigado pelo suporte. Então vamos lá. Então, primeiro, esses bloqueios de líderes. Segundo, eu vou ler os Salmos todos aqui para ver como Davi se expressa. É um Salmos bem curto, né? É um salmo bem curto. Senhor, não me castigue na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois meus ossos tremem e todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas eu encharco meu leito. Os meus olhos me consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos os que praticam o mal.
porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Então eu acho lindo a forma com que Davi expressa as emoções com Deus. A liberdade que ele tem de falar com Deus. Que às vezes a gente, né, principalmente em homens, né, a gente quer transparecer uma força e a gente acaba fechando para emoções. Então a gente não expressa emoções e acha que a gente tem que estar sempre forte. E a gente faz isso com Deus também. Mas chegar, sentar no seu quarto, ajoelhar, falar com Deus, chorar, dar risada. Deus, ele pôs emoções na gente porque ele nos criou assim. Ele nos criou para sentir, para ter emoções, e emoções elas nos ajudam, né? Aquele filme lá, o Divertidamente, né, em português. Puta, aquele filme é muito bom. Aquele filme é muito bom. Ele mostra até no final, né, a forma. Se você assistir, vai ter spoiler aqui. Mas no final, como a tristeza ajuda a pessoa a se reerguer. Então, Davi aqui, ele está sendo dirigido, né? Quem está dirigindo a máquina ali no cérebro de Davi é a tristeza. Então, a tristeza pegou ele, dirigiu Davi, e Davi tá ali falando: Deus, eu tô triste, eu tô com medo, né? Eu não quero, não me castigue no seu furor, Deus. E ele tem certeza, depois de passar por essa tristeza, deixar a tristeza realmente falar, chorar e pôr para fora aquilo lá com Deus, né? Se realmente se abrir com Deus, ele vem aqui e reconhece, fala: eu sei que Deus ouviu meu choro, a minha súplica, ele está ouvindo minha oração, ele aceitou a minha oração. E ele já tem certeza da vitória, que vão ser aterrorizados todos os inimigos. Então é a gente ter essa intimidade, esse nível de intimidade, que é o próximo passo. Então a gente entender que os líderes na nossa vida nos bloqueiam, entender que é ok a gente se expressar com ele. E o terceiro passo é a gente ter essa intimidade com Deus. Quando a gente tem essa intimidade com Deus, bom dia, Gleice, tudo bem? E aí? Então a gente ter essa intimidade com o Pai, reconhecer nosso Deus como Pai mesmo e nos abrir com Ele. E essa intimidade, ela é construída com o quê? Com o relacionamento. Ela é construída com o tempo, com a vivência no dia a dia. A gente sabendo que a gente tem liberdade para nos expressar com o Pai, tirar esses bloqueios que líderes colocam na nossa vida. Acabou agora? E aí, foi boa? Como é que foi? Tenho certeza que foi muito boa. Hoje eu passei do horário meu aqui. Atrasei. Então são esses três passos. Primeiro, a gente viver um dia a dia nosso com o Pai, ter esse relacionamento diário com o Pai, entender que é ok a gente se expressar com Ele, e por último, a gente não colocar bloqueios de líderes, né? Coisas que líderes errados colocaram, atitudes erradas que eles tiveram na nossa vida, e a gente transferir essas atitudes para Deus. Então Deus, ele não pode carregar, ele não carrega, né? A gente que quer pôr nele essas atitudes erradas que tomaram na nossa vida. Então a pergunta é: se você pode acessar o Santo dos Santos todos os dias e falar com o Pai e ter essa intimidade com o Pai, por que que você tem deixado um sacerdote entrar e falar por você? E falar para você, na verdade, a experiência que ele teve com Deus. Então a gente tem a liberdade de acessar o Pai, de nos expressar com Ele, de falar com Ele. Se está doente, ora que Deus vai ouvir a sua oração, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer, Ele vai ouvir a sua súplica, assim como Davi fez aqui. Então, se Deus ouve a sua súplica, se Deus ouve a sua oração, por que que você tem esperado para ouvir a experiência de alguém com Deus, para ouvir a experiência de alguém que tem intimidade com o Pai? Vai e tem intimidade com o Pai também.
E você ouvir, não entenda errado, eu não estou falando que é ruim você ouvir a experiência de alguém com Deus. Na verdade, é um crescimento necessário. É isso que é a igreja. A igreja, né, a Bíblia toda, o que que ela é? São experiências de pessoas com Deus, né, então pessoas que tinham intimidades, que erravam muito e que corrigiam esse erro e compartilhavam isso com o povo, com outras pessoas. E esse compartilhamento é o que traz a sabedoria, é o que traz o crescimento, é o que traz, né? Então você pegar, um tem experiência financeira, ele vai trazer essa experiência financeira para todo mundo, vai compartilhar e todo mundo vai conseguir crescer com esse compartilhamento. Outro tem experiência aqui em expressar emoções com Deus, como o Davi. Ele pegou e compartilhou através de um salmos e hoje a gente tem acesso ao que ele compartilhou, a experiência de Davi com Deus. E um pastor no final de semana, ele compartilha a experiência dele com o povo. Para quê? Para que a gente possa pegar essa sabedoria, a gente não precisa passar pelo mesmo erro. A gente consegue pegar essa sabedoria e aplicar na nossa vida. Então é essencial a gente participar de uma igreja, a gente ouvir o que outras pessoas têm de experiência com Deus. Mas se você, né, se eu todo dia tiver uma experiência com Deus e chegar num fim de semana e compartilhar, e todo mundo trocando, eu não falo compartilhar no púlpito, é numa conversa. Uma frase que você traz para alguém que Deus mudou na sua vida pode transformar a vida de uma pessoa, né? E não fala só de Bíblia. Bíblia é um ponto, mas qualquer ponto na sua vida que possa ajudar alguém a governar na própria vida, tá? Então, não é para deixar de ouvir experiências de outra pessoa, mas é para você ter a sua experiência. O véu rasgou. Entende que o véu rasgou. Se o véu rasgou, não fecha ele. O véu rasgou para você deixar o sacerdote entrar e voltar com as boas novas, ou, né? Ou não voltar, né? No caso, se não fosse boas novas, o sacerdote morria na época. Mas você tem acesso ao Santo dos Santos, então entra. Entra no Santo do Santo dos Santos e fala com Deus, fala com o Pai, tem uma experiência com o Pai. Não sobe o véu de novo. Não deixa o véu ser costurado, tá? Então, como que você faz isso na prática? Define um horário todo dia. De preferência logo que acorda, né? Você já tem o seu dia ali. Se você deixar para o final do dia, você vai pedir para Deus abençoar o quê? A sua noite na hora de dormir, né? Ora pelo outro dia, na verdade, né? Deus abençoa amanhã, eu vou dormir aqui, mas eu já abençoo amanhã já. Também funciona. É melhor que nada. Às vezes o horário de manhã é complicado, é difícil, entendo. Mas pega esse horário seu, de preferência de manhã, as primícias, né? A primeira parte do seu dia e tira para Deus. Tira para você entrar no Santo dos Santos, acessa o Pai, lê a palavra, passa um tempo bom com o Pai, dá umas risadas com ele, chora nos braços do Pai, mas tem esse relacionamento diário com o Pai. Isso é importantíssimo para o crescimento de qualquer pessoa, para o seu crescimento, para você realmente ter essa liberdade com o Pai. E aí você vai conseguir ouvir o que ele tem para falar para você e vai saber o caminho para onde você tem que andar. Que é o que Davi fazia. Davi, antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, ele ouvia o que o pai tinha para falar para ele. E ele só ouvia porque ele tinha essa liberdade que a gente consegue ver aqui. Amém? Então, seja grato pela liberdade que você pode ter com o Pai hoje, porque o véu rasgou. E seja grato porque o Senhor te ouve. Amém? Então, quando você rasga o véu, você tem intimidade com o Pai. Amém, amém? Alguma dúvida? Algum comentário? Dúvidas, convulsões, diarreias? Tinha um professor meu que falava isso e eu achava engraçado. Aí eu falo também. Então vamos orar. Vamos orar, que orar é bom. Hoje é domingo, né? Domingo é dia de orar, né? Então, obrigado, Pai,
pelo teu amor por mim, Deus. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia na minha vida, Pai, que se renova agora. A sua misericórdia se renova cada dia nas nossas vidas, Pai. Então hoje, agora, a gente acordou cedo e logo que a gente acorda, a gente abre os nossos olhos, a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas, Pai. E eu creio que a sua graça também, o seu amor também. Eu quero levar vocês numa visão. Eu vejo agora um salão grande, como se fosse um tabernáculo. Fecha os seus olhos aí no seu lugar e enxerga isso. Você entrando num lugar, um salão grande, um tabernáculo, um espaço grande ali. Quando você abre a porta, você vê ali na frente o Santo dos Santos. E você entra no Santo dos Santos, você vê o véu, ele está rasgado. Você senta ali, tem a Arca da Aliança, toda dourada. Aqueles anjos ali na frente, você se ajoelha na presença do Pai. E esse vento sopra do alto. Mas quando você entra, você enxerga o véu de novo. Você começa a se afastar. E nesse véu está escrito vergonha. Mas você pega esse véu e rasga. Eu não vou ter vergonha de entrar na presença do Pai. Mas aí tem um próximo véu na frente que chama religiosidade. Religiosidade é uma das armas mais poderosas que o diabo usa para te bloquear de entrar na presença dele. Você pega esse véu e rasga esse véu também. E você olha para o lado e tem várias pessoas que não querem acessar, que é um próximo véu. Pessoas apontando para você, você pecou, você não pode acessar o Santo dos Santos. Olha de onde você veio, olha como era a sua família. E você pega esse véu e rasga ele. Um a um você vai rasgando, véu por véu que está na sua vida te impedindo de chegar na presença de Deus. E você olha para o alto, numa montanha tem a cruz. E na cruz está a cruz aberta, a cruz limpa, sem ninguém na cruz. A cruz está livre. E Jesus está no alto, no céu, rasgando cada um desses véus na sua vida. E você olha Jesus com um sorriso enorme, com os braços abertos, mas não por causa da cruz, mas por causa de um abraço. E você sai correndo, rasgando todos os véus e entra nessa sala e dá um abraço no Pai, um abraço em Cristo. Você tem acesso direto ao Pai. E obrigado, Deus, porque a gente pode se achegar a Ti toda manhã. E não existe véu na nossa vida que vai nos impedir de acessar o Pai. Assim como Davi fazia. No nome de Jesus. Obrigado por esse acesso, Deus. Amém. Então acesse o Pai todo dia. Amém? Não deixe ninguém roubar esse acesso. Não deixe ninguém roubar esse acesso. Todo dia rasga uns 4, 5 véus aí. Rapaz, tudo bem, Regina? Que bom ter você aqui com a gente. É um prazer. A gente está por aqui 3 vezes na semana, de domingo, de terça e de quinta-feira. Para bater um papo, conversar. Aqui eu passo a minha experiência com Deus, né? Aquilo que Deus fala comigo, eu trago para cá. Falta um like só. Tá alguém aqui que não curtiu aí? Tem 5 pessoas, 4 curtidas. Saudades. A gente vai se ver. A gente tá indo para Bauru. Aí a gente se vê. Espero que vocês tenham dado um abraço muito gostoso em Cristo, porque para mim aqui foi muito bom. Tenha essa intimidade com Deus. Amém? É isso. Aproveitem aí que façam um ótimo domingo, uma ótima semana. Hoje vai ser mais um dia abençoado aí. Ah, é. Não sei se eu falo aqui. Falo aqui, amor, ou não? Hoje é um dia muito legal, muito
feliz aqui na minha vida, na vida da Nath também. Não é o outro filho, pelo menos não que eu saiba. A minha sobrinha nasceu ontem. Minha sobrinha, filha da irmã da Natália. Nasceu ontem e tá bem, graças a Deus. Nasceu aí com 3,2 kg, 49 centímetros. A TT chegou. Então é um dia muito feliz. Já é uma menina muito amada. Bora lá. Então Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus.